Fala galera, esse é o Corte Seco, o drop semanal da TV Dimas. O cinema vai ao terreiro. O projeto Cine Odé, contemplado pelo edital Agitação Cultural da Secult, amplia o espaço para filmes que valorizam e resgatam as religiões brasileiras de matrizes indígenas e africanas. Com a palavra, os idealizadores do projeto, Fabrício Ramos e Cameli Queiroz. Cine Odé, a gente fez um filme num terreiro, onde a gente está fazendo essa mostra, e nós não conhecíamos o terreiro, não tínhamos relação, e é um terreiro que estava desativado, chegou a estar quase abandonado. A gente se aproximou de umas pessoas que estavam ali resistindo e tentando manter o terreiro de pé, de alguma forma. E depois resolvemos fazer esse projeto, que é a primeira vez que o terreiro abre a porta para um projeto de acontecer algo lá dentro. A escolha dos filmes, ela se baseia num critério que são filmes que tratam sobre a religiosidade africana, religiosidade de matriz africana e indígena. De maneira geral, a gente tem garimpado muita coisa e não só colocado filmes da cinematografia oficialmente que trata desse tema, mas tem sido feitos muitos filmes independentes, muitos curtas. Então a gente tem feito um trabalho de garimpar, inclusive tem sido um processo muito motivador, porque a gente pega muitas coisas que a gente própria não conhecia. Então tem sido um processo de descoberta muito massa. O que encanta e que tem encantado no Cine Odé não é somente o fato de ser o cinema acontecendo num espaço que não seria propriamente de cinema, num terreiro, né, um espaço de outra dimensão cultural, espiritual, mas o fato da própria história do terreiro ser uma história tão forte que só quem vai consegue compreender. O cinema tem um aspecto sagrado também, quando você se coloca assim num ambiente escuro, de concentração. E o terreiro e o cinema dialogaram muito de perto um com o outro. Assim. A Mostra Cine Odé, creio que contribui para isso. É o primeiro projeto que acontece lá, depois da tragédia que foi a morte do seu fundador. A história do terreiro é que torna o Cine Odé uma experiência impactante no âmbito cultural, no âmbito espiritual e no âmbito do cinema, do papel do cinema, das potencialidades do cinema, né, na reflexão e no pensamento das nossas culturas ancestrais. No último dia 28, a Sala Walter acolheu o lançamento do documentário Índios Zoró, antes, agora e depois, do cineasta Luiz Paulino dos Santos. E para aproveitar a passagem de Paulino por Salvador, Bertrand Duarte bateu aquele papo com ele que é um dos pioneiros do cinema baiano. Confira aí. Paulino, a sua primeira ida lá em 1982, conta um pouquinho a história, quando você fez sua primeira abordagem. Na época, estava se filmando muito sobre índio, vinha estrangeiro, mas massacre, todo mundo filmava massacre. Então, assim, vai acabar, tem que fazer algum filme de esperança. Que dê uma esperança. Esse povo não vai se acabar. Quando eu fiz o filme, muitos cânticos, muito bonito, porque essa tribo que eu filmei, a tribo Zoró Panjinjés, essa tribo, ela era uma tribo muito especial entre o grupo indígena lá do Parque Aripuanã. Nós chegamos a trabalhar 5 dias. Porque a FUNAI pediu para a gente se retirar da tribo, mas os índios colaboraram. Disseram assim, não, nós vamos, a gente se esconde nos matos e vamos terminar. E terminamos. E o filme ficou muito bonito. Agora, quando eu tive essa oportunidade agora, eu falei, não, eu vou fazer um filme mostrando o filme a eles e saber o que é que se transformou. A transformação foi braba, não é? Porque os evangélicos tomaram conta dessa tribo. Agradeço muito pela causa indígena, não é? É importante a gente olhar para a causa dos índios e aqui na Bahia os índios também precisam ser olhados e defendidos e amados, não é? Todos nós. E se ligue! A programação da Sala Walter desta semana está dedicada às mamães. Até o dia 11 de maio, sempre às 15 horas, a mostra Mães Coragem vai exibir clássicos do cinema que trazem mães como protagonistas de grandes histórias. I'm not asking you not to go down there, Laura. I'm telling you.
What makes you think you have that right? Las mujeres somos más tolerantes. ¿Que sí? Somos gilipollas. Porque te fuiste desde nuevo. Também até o dia 11 está em cartaz, sempre às 17 horas, o documentário Steve Jobs, O Homem e a Máquina. Extortion, there's sex in there. He knows he's the father. Somebody should make a He movie was out of it. studying contrast. Beautiful, haunting, brilliant. No dia 10, em parceria com a Cinemateca da Embaixada da França no Rio de Janeiro, a Sala Walter fará uma sessão especial do filme Keita, A Herança do Griot, com entrada franca. Confira mais detalhes da nossa programação acessando dimas.ba.gov.br. E o Cineclube Walter da Silveira já tem data marcada. Anote aí na sua agenda. É dia 14 de maio às 17 horas, com um filme que promete abalar a sua frequência. Esse foi o Corte Seco. Beijo, mãe. Beijo, mamães.